Oi, boa tarde a todos. Estamos mais uma vez aqui para falar sobre assuntos relacionados a direito. E vamos receber hoje o professor Francisco Satiro, que é o professor doutor pela Universidade de São Paulo, na área de direito comercial. Você sabe o que é blockchain? Você sabe o que é Bitcoin? Hoje você vai saber. E ele vai falar um pouco também sobre smart contracts e sobre outros contratos eletrônicos. E nós estamos aqui com ele e vai falar sobre esse assunto, sobre outros contratos eletrônicos e sobre como a tecnologia modifica o direito no dia a dia. Boa tarde, Satiro. Boa tarde, Ana. Prazer estar aqui com você. É uma satisfação poder falar desses assuntos, de como eles vão mudar o direito ou não. Conta pra gente o que é Bitcoin e blockchain. Tudo bem. A gente está cansado de ouvir por aí a expressão Bitcoin, parece uma coisa, um bicho de 7 cabeças. Não é um bicho de 7 cabeças, mas parece ser algo que veio para ficar. Bitcoin, na verdade, é uma moeda virtual, um valor criado e que as pessoas trocam como se fosse uma moeda estrangeira, como o dólar ou um outro tipo de commodity, como ouro e tal. A peculiaridade disso e o que faz isso ser interessante para a gente aqui é o fato de que o Bitcoin, na verdade, ele é resultado de um programa de computador. Então as pessoas atribuem valor ao resultado de um programa de computador. Como é que se define o valor de uma unidade criada por um programa de computador? O mercado define. Então, há até bem pouco tempo, se imaginava que o Bitcoin tinha sido criado por um japonês chamado Satoshi Sakamoto, que depois de um tempo já se desconfiava que ele não existia, e hoje se sabe que não existe. Por trás do Satoshi Sakamoto, que é um personagem que chegou até a dar uma entrevista em revista, um cidadão se fez passar por Satoshi Sakamoto sem existir, mas hoje se sabe que é um australiano que desenvolveu a tecnologia. E o fato é que em vários países, em vários setores, se admite o Bitcoin como moeda para a compra dos mais variados produtos. Então, a gente vê por aí uma série de notícias do uso ilegal do Bitcoin, o que, vamos ser sinceros, efetivamente acontece, mas existe o uso do Bitcoin para coisas mais comuns. Há pouco tempo, uma imobiliária, uma construtora, fez uma propaganda, anunciou nos jornais e revistas que ela venderia apartamentos e ela aceitava a entrada em Bitcoin. Quer dizer, então nós estamos falando de algo que efetivamente tem valor hoje. E o primeiro ponto interessante sobre o Bitcoin é que, apesar de ser uma moeda virtual, apesar de ser sem preocupação com o sentido técnico da palavra, apesar de ser uma unidade que as pessoas reconhecem valor, não tem por trás do Bitcoin nenhum Estado. Não existe um governo que defina o que é Bitcoin, ou mais do que isso, que dê segurança ao Bitcoin. O que dá segurança ao Bitcoin é a confiabilidade do sistema sobre o qual ele está construído. E esse sistema é uma tecnologia que é conhecida por blockchain. É uma cadeia de pequenos blocos de operações. É uma engenhosidade de informática, algo muito engenhoso de fato, e que tem a grande particularidade, a grande vantagem de que é um sistema que controla todo o estoque de moeda criado, o estoque de unidades de Bitcoin, sem a necessidade de uma entidade externa supervisora. O sistema sozinho controla todas as operações relativas ao Bitcoin. E como o Bitcoin é usado até hoje, nunca houve problema, não se tem notícia de algum tipo de problema de falsificação ou de erro de registro, logo se percebeu que a tecnologia blockchain pode ser utilizada para outras finalidades. Então, se pensou no aproveitamento deste tipo de tecnologia para controles de depósitos de dinheiro, controles de depósitos de ações, controles de registro de imóveis, controles de garantias em operações financeiras complexas. Abriu-se um mundo. Tudo isso sem a necessidade
inicial de um agente que fiscalize tudo, tome conta de tudo. A confiabilidade é exclusiva no sistema. Imagina, talvez pela primeira vez a gente tenha a possibilidade de ter um sistema, como por exemplo o de conta corrente, como nós temos hoje. Nosso dinheiro não é físico, você deposita no banco, aquilo é um registro escritural. Se você precisar do dinheiro, ele transforma aquele registro escritural em papel moeda. Mas você precisa do banco, porque é o Banco Central, a autoridade financeira que vai dar confiabilidade de que aquele estoque que está lá é o seu estoque. Quando eu transfiro da minha conta para a sua conta, alguém, alguma instituição fiscaliza e verifica que de fato essa transferência aconteceu. A tecnologia de blockchain permite que isso aconteça sem que ninguém fiscalize. A garantia não está numa instituição, a garantia está no sistema. Então talvez o blockchain abra uma nova perspectiva para todos os campos do direito que demandam regulação. Regulação no sistema sem interferência estatal. É uma hipótese em que os agentes que participam do mercado confiam não num terceiro, que tem uma autoridade para dizer isso está certo, aquilo está certo, isso está errado, aquilo está errado, mas sim no sistema. Quer dizer, eles acreditam tanto na robustez do sistema, na segurança do sistema, que eles confiam que o sistema não vai deixar falhas. Isso só é possível hoje porque foram desenvolvidos algoritmos, contas, fórmulas, que fazem com que os agentes que fazem a operação, que realizam as operações dentro desse sistema, cada vez que alguém faz uma operação, ele certifica todas as operações anteriores. Então, existe uma corrente, uma cadeia de operações, o que faz com que exista uma segurança de que é possível voltar atrás a cada uma das operações, todas as operações, e certificar em algum momento quando que essa operação aconteceu. Eu estava verificando que nesse sistema do blockchain, realmente, primeiro que você não consegue voltar atrás, ou seja, não dá para alguém ir lá e retificar o passado. E segundo que ele é autorretificado, ele já está certificado lá atrás, ou seja, alguém retifica, e também não é imediato, ou seja, você não pode fazer uma transação em cima de outra transação. Você faz uma transação, ela é certificada e você tem que aguardar essa certificação para realizar uma próxima, para que não haja 2 ou 3 transações sequenciais, para que exatamente não tenha fraudes realizadas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, você utilizar 2 bitcoins ao mesmo tempo para não usar moeda de forma errada, né? Achei super interessante isso. Você precisa efetivamente aguardar essa certificação antes da utilização do seu Bitcoin novamente. É isso mesmo. Cada operação, na verdade, além de ser realizada, ela vai ser certificada pela outra parte e pelos demais participantes do sistema. Então, cada um dos participantes do sistema atua como um certificador. No caso específico do Bitcoin, existem terceiros que não necessariamente estão movimentando as unidades, os Bitcoins, que são chamados mineradores, que colocam os seus computadores com a sua capacidade de processamento de dados a serviço da certificação do Bitcoin. Então, quando se fala, fulano está minerando para obter bitcoins, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está jogando no seu computador a fórmula que é testada e recolocada e reutilizada, e essa fórmula vai certificando as operações de tal forma que depois que ele, entre aspas, prestou o serviço de certificar uma série de operações, ele ganha uma unidade como remuneração. Então a mineração nada mais é do que a remuneração daquele que usa o seu computador a serviço da certificação do sistema. Por isso que é inviável nesse tipo de tecnologia
voltar atrás. Então, não se corrige o erro. Pode-se fazer uma nova operação para reverter a operação anterior. Mas cada operação só será realizada se todas as operações anteriores estiverem certificadas. O que significa que, com o passar do tempo, o sistema vai ficando, na verdade, cada vez mais seguro. Estima-se que hoje, para que alguém tente quebrar o código do blockchain, que possa burlar a proteção, né, do sistema de Bitcoin, ele precisaria de computadores poderosíssimos e de um longo período de tempo atuando exclusivamente na tentativa de quebrar o código. Portanto, até agora, a informação que a gente tem, e é isso que anima todo mundo que trabalha nessa área, é que, de fato, ele é seguro. E se essa tecnologia for segura, as portas estão abertas para vários usos fora do Bitcoin. Então, se o Bitcoin é interessante, e não deixa de ser, né, há uma discussão enorme nos Estados Unidos, se o Bitcoin é uma moeda, porque moeda tem curso forçado ou não, Bitcoin não tem, você aceita se você quiser, moeda é criada pelo governo, ele garante isso, ninguém garante nada do Bitcoin, é o próprio mercado que garante. Então, você tem uma série de questões, os americanos entendem que ele não é moeda, que ele é um ativo como uma commodity, né, uma mercadoria, mas isso por questões tributárias, ele tem todo o interesse nisso, porque se eu compro algo com R$5 e depois eu vou vender e essa coisa tem um valor mais alto, eu vou pagar imposto de renda em cima disso. Então, se eu tenho R$5 hoje, ele compra uma coisa e daqui a tanto tempo, por conta da inflação ou deflação, ele compra mais ou compra menos, a moeda tem neutralidade, eu não pago imposto porque a minha moeda se valorizou, né? O meu real se valorizou. Os americanos classificaram o Bitcoin como um ativo, porque assim, quando o Bitcoin se valoriza, você tem que pagar imposto de renda sobre a valorização. De bobos eles não têm nada. A parte mais interessante é que, se eu não me engano, no Brasil, não sei se foi agora em 2016 ou 2015, mais de 9 milhões de dólares foram gastos em bitcoins aqui no Brasil, né? É uma quantia significativa. No mundo todo, o valor movimentado através de bitcoins é enorme. Nem toda movimentação tem uma finalidade lícita, né? Porque o Bitcoin ele possibilita o completo anonimato de quem é titular da conta. E é o completo anonimato mesmo, né? Existe não é uma rede. Na verdade, o que a gente conhece por internet é uma camada da internet, né? Debaixo dessa camada a qual a gente tem acesso, existem várias outras camadas. Existe um mundo debaixo da internet. Isso é conhecido por Deep Web, né? É a rede profunda. É como se fosse o canal de esgoto, de água, de luz que fica por baixo da terra, mas com uma quantidade muito maior do que o que a gente tem hoje debaixo das cidades. E é possível você chegar, como a gente faz na internet, quando você lança lá na internet normal um URL, né, um nome, você chega a um determinado endereço e lê aquele conteúdo. É possível você chegar a outros endereços sem passar por essa parte, sempre usando a parte subterrânea da rede. E a parte subterrânea da rede não permite rastreamento. Então você pode sumir num determinado lugar e aparecer em outro lugar.
E por conta disso, obviamente, você tem histórias de uso de Bitcoin para compra de droga, para tráfico, etc. Tem um site que ficou famoso, chamado Silk Road, e cujo suposto criador foi preso pelo FBI numa caçada enorme, que acabou até virando um documentário, e ele, em 2015, foi condenado à prisão perpétua. E esse site, Silk Road, era especializado em venda de drogas, tá? Como se fosse um site de mercado, de loja comum para venda de drogas. Claro, então tem um mau uso do Bitcoin, mas hoje é possível ir a cafés, livrarias ou comprar um apartamento usando Bitcoin também. Então tem bons e maus usos para ele. Mas há de convir que tem bons e maus usos para qualquer outra coisa, inclusive moeda. Dinheiro, se você tem, você faz uso que se você quiser dele. A tecnologia você usa para qualquer finalidade, né? É isso mesmo. Você não pode diagnosticar a tecnologia pelo uso que você dá dela, né? Costuma dizer que se você quiser, até um travesseiro pode ser perigoso. Você pode dormir com ele ou pode matar alguém sufocado. Então, exatamente. Não é por isso que vamos proibir os travesseiros. E não tem como proibir. Nós podemos dar uma solução em relação ao que nós temos. Agora, impedir o uso é não lidar com a realidade da forma como ela vem, da forma como ela se apresenta. Nesse ponto, a gente vai ter que começar a se preparar para encarar alguns pontos de uma realidade nova. Então, existem circunstâncias em que o direito vai ter muita dificuldade de se imiscuir, de regular como ele faz no mundo normal. Então, se eu não tenho condição de identificar na Deep Web quem é o autor de uma determinada ação, eu vou ter que arranjar outras formas de puni-lo pelo mal feito. Então, o Estado tem que impor a ordem, como já tinha que impor e tem que continuar impondo, mas talvez os meios que a gente vem usando há muito tempo não sejam suficientes para que a gente tenha os resultados satisfatórios que a gente vinha tendo. E aí, nós não cairíamos nos smart contracts? Vamos falar um pouco sobre os smart contracts. O que são smart contracts, né? Contratos espertos ou inteligentes. Hoje você já pode entrar num determinado site, preencher um formulário e você tem ali pode sair disso um contrato. Isso os especialistas chamam de dumb contract. É um contrato sem inteligência. O smart contract, ele traz com ele a possibilidade de ele mesmo se executar, e isso também é novo. Então hoje, se a gente celebra um contrato, se amanhã eu não cumprir, você vai me cobrar, você vai eventualmente me protestar, e se não conseguir, você vai me executar. Então a gente vai ao judiciário, acabaremos nós dois no judiciário. A ideia do smart contract é que, além de você poder ter padrões para a constituição do contrato, o contrato traga em si mesmo a solução para a execução daquilo que foi avançado. E isso, de novo, tira da mão do judiciário parte daquilo que a gente está acostumado a cobrar do judiciário, ou buscar no judiciário, que é o resultado. Então, um exemplo disso, vamos pensar, celebramos nós aqui um acordo em que eu preciso te pagar um valor X. Fazemos isso através de um smart contract que tem acesso à minha conta e à sua conta. Chegou na data do vencimento. Se você não disser que eu paguei, o contrato tira, a estrutura por trás do contrato tem condições de retirar esse dinheiro da minha conta e colocar esse dinheiro na sua conta. Um outro exemplo comum disso, ou que vem sendo, que é bem muito explorado em doutrina, nessas novas modalidades de aluguel de casa ou de apartamento para curtos espaços de tempo, né, que é um aluguel diretamente do proprietário para o interessado. Nessas circunstâncias, imagine que eu alugo a minha casa para Ana, eu entrego a chave para ela e ela vai entrar na casa porque a fechadura vai reconhecer a chave que ela recebeu. Enquanto ela pagar o meu aluguel, a chave vai abrir. No momento que não pagar mais, a hora que você for bater lá, a porta não vai abrir.
Se você quebrar alguma coisa, você vai receber uma mensagem. Olha, você quebrou a TV, você quebrou o aparelho de som, você quebrou, sei lá, a geladeira. Vai custar tanto. Deposite esse valor em tanto tempo. Se você não depositar esse valor, na hora que você for colocar a sua chave, a porta não vai abrir. E nós não vamos precisar de judiciário para isso. Porque isso é uma medida um comando eletrônico que sai de um sistema para outro sistema. Então, isso vale para coisas pequenas, mas isso pode valer para grandes negócios financeiros, derivativos, swaps. Isso é um mundo. E o judiciário passaria a ter um papel diferente do que ele tem hoje. Se hoje ele garante o cumprimento do contrato, lá na frente, talvez, a gente precise do judiciário só para evitar o cumprimento do contrato em situações extremas que, por um acaso, aconteçam. Nós vamos, de fato, ter o judiciário para exceção e não para regra. Bom, Satiro, eu agradeço muito a sua presença aqui. É sempre muito interessante ter alguém para falar sobre assuntos relacionados à tecnologia. Gostaríamos que você voltasse em outra oportunidade para falar sobre outros temas também relacionados à informática, a smart contracts. Com certeza você voltará aqui conosco. Uma boa tarde. Obrigada por estar aqui na Luxus TV. Eu aqui agradeço, e a prova que a tecnologia está aí é que estamos aqui falando para a rede. Foi um enorme prazer estar aqui hoje.